Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 20 de janeiro de 2025, nós daremos prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje é um tema tão lindo, tão bonito, mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a prece, vamos agradecer a Jesus pela sua presença, agradecer por esse momento que Deus está nos dando para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento da vida, que esse momento é tão importante. Agradecer Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus, mas também é a nossa mãe, que ela possa derramar vossa luz, o seu amor maternal sobre toda a humanidade, para que a luz resplandeça e para que Deus possa ser expressão de todos os seus filhos aqui na Terra, para que o nosso planeta Terra, para que seja mais ameno as energias que saem do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje ele é muito bonito, que ele vai falar do nosso retorno à vida, né, terrena, que é o 7º capítulo, que é o título é Retorno à Vida Corporal, que é os prelúdios do retorno. E aí eu vou fazendo um comentário do Miramês também, só que eu fiz bem rapidinho os comentários dele, porque senão a gente fica, não é que perde, né, mas a gente, senão não tem condições fica até tarde, né, para a gente concluir, mas é muito lindo, dá vontade de ler ele na íntegra, mas não dá, porque senão a gente fica muito tempo, né, fica muito cansativo para as pessoas. Então, a primeira questão hoje vai ser da questão 330 a 343. A primeira questão, a 330, ele pergunta assim: os espíritos conhecem a época na qual estarão reencarnando? E a resposta: eles pressentem como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retornar a um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas sem saber quando isso ocorrerá. Então, ou seja, assim como nós sabemos que um dia nós vamos ter que deixar esse corpo físico, eles também sabem que um dia eles vão ter, né, que vir para o corpo físico novamente, mas eles não sabem a época que isso vai acontecer, mas eles vão pressentindo que esse tempo está chegando, né? Porque quando faz um certo tempo que está lá do outro lado, sabe que está chegando o momento deles reencarnar novamente. A reencarnação é, pois, uma necessidade da vida espírita. Ele não está falando da vida espírita enquanto religião, ele está falando da vida espírita, que é a vida do espírito. Como a morte é uma necessidade da vida corporal. Certamente assim é. E aí Miramês, ele faz um comentário que ele diz assim: quase todos os espíritos pressentem a sua volta à carne. Alguns dados à revolta, eles são forçados, na verdade, ainda que na inconsciência. Então, aqueles revoltados, que é aquele que a gente chama de reencarnação compulsória, eles mesmo inconscientemente, eles são forçados, né, a voltar para o corpo de carne, porque se for pela vontade deles, eles nunca vão reencarnar e porque eles precisam trabalhar essa questão da amorosidade, dessa mudança de energia também. Então, quando eles chegam aqui, dependendo do pai e da mãe que eles recebem, o amor que eles recebem, eles podem se transformar num ser mais amoroso, devido a esse momento, né, de quando ele é bebê, de quando ele está na barriga da mãe, dele receber esse auxílio para que mude os seus pensamentos, a sua forma de ser. Outros aceitam a volta diante dos conselhos dos benfeitores, mas depois de um certo tempo eles se arrependem. Depois desses conselhos, os benfeitores começam a falar para eles da importância, né, da vida no corpo físico, e eles se animam para reencarnar, mas passa um certo tempo, novamente, eles se arrependem de ter aceitado essa reencarnação, e muitos deles não chegam a nascer. Muitos são por medo, né, até, né, porque medo das provas, porque nem todo mundo, a maioria das pessoas, de uma certa forma, em alguns aspectos, a gente fracassa quando a gente vem, né? É muito difícil da gente não fracassar em alguma situação quando chega aqui. Aí acontece o aborto, por exemplo,
Alguns imploram pela volta, sabendo que só assim vai acontecer a melhora deles. Ou seja, esses que imploram para reencarnar novamente são aqueles espíritos mais esclarecidos, aqueles que já têm um certo entendimento desse fator da vida física, que sem a vida física a gente não caminha para frente. Então, é muito importante, por exemplo, esse estudo que a gente está fazendo do Livro dos Espíritos. Isso é uma das formas da gente ter esclarecimento, da gente entender tudo isso, porque quando a gente chegar do outro lado, a gente vai ser melhor esclarecido e a gente vai entender tudo isso e vai ser menos dolorosa a nossa volta, a nossa vivência aqui no corpo físico. E quando a gente não tem esse entendimento, o sofrimento é muito maior. Então, veja a importância desse estudo do Livro dos Espíritos, para que a gente, a cada semana, a gente vai aprendendo um pouco mais e a gente vai tendo discernimento da vida, do que é real na nossa existência. A gente vai deixando muitas coisas que não tinham muita importância e vai se apegando às coisas que realmente se importam. Então, aqueles que vêm despertos, eles, na verdade, eles se libertam de muitas emboscadas, de muitas tentações que iam passar. Por quê? Porque eles já estão despertos, eles já sabem como se safar dessas situações que vai encontrar. Por exemplo, quantas vezes a gente se prende por pequenos detalhes, por comentários, às vezes, superficiais, por comentários tão infantis, né, que às vezes nos fazem, e a gente se prende, a gente se aborrece, a gente fica, sabe, preso nessas coisas, enquanto a nossa existência aqui é algo muito sério, é algo extraordinário, é algo que vai nos resgatar de muitas coisas, que vai nos ajudar a nossa existência, não só essa, mas as próximas também, a serem melhores. Então, que a gente não perca tempo com essas, muitas vezes, bobagens, né, que acontecem na nossa vida e a gente fica preso nisso. Então, as colônias, elas são locais onde se prepara as pessoas, esses espíritos, para eles se fortalecerem. É como se fosse um lugar que a gente vai, né, para tomar consciência, para a gente entender melhor as coisas, para que a gente tenha mais força, mais coragem de enfrentar a nossa existência. Tá? Lá na 331, o Livro dos Espíritos diz assim: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Será que todos se preocupam com a sua reencarnação? E ele responde: existem os que nem pensam nisso, que mesmo não a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza que se encontram sobre seu futuro é uma punição. Ou seja, é a mesma coisa de nós que estamos aqui, né? Existem aqueles que nem pensam, né, na existência, nem pensam naquilo que estão fazendo, naquilo que está pensando, naquilo que está agindo, simplesmente vai levando a vida como algo automático, né, como piloto automático ali, e não se preocupam que amanhã talvez ele não esteja mais aqui. Acham, por exemplo, até que a vida vai continuar muitos anos e a gente não sabe, né, quanto tempo a nossa existência vai continuar. Então, lá do outro lado é a mesma coisa. Existem aqueles, né, que se entregam àquele momento ali sem se preocupar com o que vai acontecer, com o que vai deixar de acontecer, e muitos mesmos... então, desculpa aqui, que eu me perdi, estava lá olhando outra coisa. Existem aqueles que encontram, então, eles acham que o futuro é uma punição, ou seja, porque lá do outro lado a gente tem mais essa visão das nossas falhas, eles veem como é uma punição essa vida, eles não veem como é um momento da gente resgatar algumas coisas, é o momento do crescimento espiritual, ele só vê esse lado, que eu vou ter que passar por certas provas, então eu não quero passar por essas provas, então eu acho que tudo isso, a pessoa vê só pelo lado negativo, só pelo lado do sofrimento, da dificuldade que vai passar, mas não vê o crescimento espiritual e não vê também que não é só isso, né, que a gente vem viver, que a gente também tem muitos momentos, né, de reconfortante também que a gente vive aqui. Aí lá na questão 332, pode o espírito... desculpa, o comentário, né, do Miramês, ele fala assim: nem todos os espíritos se preocupam com a reencarnação, muitos não compreendem essa lei. Muitos, mesmo sendo trabalhadores espirituais das colônias, eles desconhecem essas leis. Mesmo os esclarecidos, às vezes, sentem medo de reencarnar,
Então, o que ele está falando? Mesmo aquelas pessoas que já prestam serviço nas colônias, que já começou a trabalhar e ajudar as pessoas, elas ainda não têm o conhecimento dessas leis. Por isso que é importante a gente estar estudando essas leis, para que a gente se esclareça enquanto nós estamos aqui. E mesmo aqueles que já são esclarecidos, têm medo. Lá no livro Os Mensageiros, André Luiz fala muito sobre isso, que grande parte daqueles médios que voltam para lá, eles voltam muito adoecidos. Por quê? Porque eles vieram e eles fracassaram na tarefa de médium. Eles vieram para desempenhar uma tarefa e eles não conseguiram desempenhar essa tarefa, eles fracassaram. Ou porque eles se entregaram ao apego, ou se entregaram à matéria só, né? Esqueceram que nós estamos aqui em crescimento, né? Desculpa, o mosquito entrou dentro da minha boca, ou lá na minha garganta. Então, aí esquece, né, de qual foi a tarefa e às vezes deixa a vaidade tomar conta também. E daí, o que acontece? Ao invés de vir para fazer os resgates para esse crescimento espiritual, acaba se endividando também, né? Ao invés de só resgatar essas dívidas, acaba endividando também. Aí lá na 332, pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua reencarnação? Será que a gente pode retardar? Ou a gente fala, não, eu quero reencarnar o mais rápido possível? Então ele responde, pode-o aproximar solicitando por seus votos. Pode também o retardar se recua diante da prova, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente. Sofrem com isso como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar, ou seja, a gente pode até retardar por medo, por covardia, mas isso vai ter uma consequência. Por quê? Porque aquele que não toma o remédio, ele continua com as dores e com a doença muito mais tempo do que aquele que toma o remédio se cura, né? Naquele livro lá que fala sobre o suicida, por exemplo, eles contam a história do Humberto de Campos, que o Humberto de Campos ele ficou muito tempo, acho que 50 anos lá, que ele podia reencarnar, e ele não reencarnava de medo, porque aí ele pediu para vir ver os amigos dele que tinham reencarnado, como que estava, e ele viu o sofrimento que aquelas pessoas estavam, por conta dos resgates que eles tinham suicidado, os 3. Então, ele tinha muito medo de reencarnar, porque ele tinha medo de fracassar, ele tinha medo de vir e cometer o suicídio novamente. Então, ele ficou bastante tempo lá, para depois ter coragem de reencarnar. Aí vamos ver o comentário do Miramês. Cada espírito é um mundo dentro do mundo de Deus. O Paulo de Tarso, mesmo com a sua evolução espiritual que ele já tinha adquirido antes, ele perseguiu os cristãos aqui. E só quando ele percebeu a verdade, que ele estava no caminho errado, ele acelerou a evolução dele. Aí, tanto quanto ele se dedicava lá para acabar com os cristãos, ele colocou a mesma força, a mesma energia naquele trabalho de Jesus. Então, ele fez o contrário. Ele acelerou mais ainda a evolução dele. Por quê? Porque ele era uma pessoa determinada. Então, mesmo a pessoa, às vezes, que é determinada lá numa coisa que não é boa, mas se ele tem uma determinação, isso é uma qualidade. Mesmo que ele esteja fazendo algo errado, é uma qualidade que ele já desenvolveu. Porque quando ele entender a verdade, que ele descobrir qual é o caminho correto, ele vai ter a mesma dedicação, ele vai ter a mesma conduta, só que agora para o bem. Ele vai ter a mesma determinação. Enquanto aquele que não tem determinação para coisa nenhuma, por isso que diz, né, a questão de que a gente não deve ser morno, né? Porque o morno, ele nem é uma coisa, nem é outra. Ele nem trabalha no mal, mas também não trabalha no bem. Né? Ele fica ali em cima do muro e isso também demora, né, a questão dessa evolução dele. Aí lá na 332, já fui, né? Tá, 330, então, desculpa, 333 se um espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e que não tivesse ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente, ou seja, se ele estiver feliz lá do outro lado, ele pode ficar indefinidamente lá naquele lugar, já que ele está feliz lá? E ele diz, não,
indefinidamente, não indefinidamente. O progresso, ele é uma necessidade que o espírito experimenta, cedo ou tarde. Todos devem se elevar e seu destino, e todos devem se elevar, né, e cumprir o seu destino, ou seja, ninguém pode ficar por um tempo indeterminado lá no plano espiritual, assim como não pode ficar um tempo indeterminado aqui no planeta Terra, no corpo físico. Por quê? Porque todos precisam de evolução. Por isso que lá na frente a gente vai ver um comentário do Miramês muito bonito, quando ele fala na questão do renascimento, quando a criança nasce, né? Não é nem quando a criança nasce, quando a gente vai encarnar, ele vai falar lá na frente que ele vai comparar que os espíritos que são ainda, nós somos crianças, então, assim como a criança precisa, às vezes, que os pais vão lá e tomem uma decisão por elas, Deus muitas vezes tem que tomar uma decisão por nós, se nós estamos lá enrolando, né, naquilo que nós precisamos fazer. Quer dizer, um tempinho, tudo bem. Mas aí a gente querer ficar indefinidamente lá, daí já não pode. Por quê? Porque o mundo, ele caminha para a evolução, todas as coisas, não só o ser humano. Então, se a gente não vai por conta própria, a gente é levado por esse movimento, né, que o universo faz, de evolução, de ir para frente. A gente nunca pode ficar parado no mesmo lugar. 33, né? Tá. Então, o Miramês fala assim, a vontade dos espíritos, ela tem um limite considerável, sendo a evolução da alma uma lei. O espírito não pode deixar de ascender no campo do despertar, pela sua exclusiva vontade. Acima de todos está a vontade de Deus. Ou seja, se a pessoa não quer despertar, ela vai ser despertada, né, pelas leis divinas que ela vai ter que enfrentar aquela situação. Um dia ela vai ter que enfrentar. Então, que a gente enfrente logo o negócio, né? Porque quanto mais cedo a gente enfrentar as coisas, mais cedo a gente vai se libertar dessas coisas também. Aí lá, deixa eu ver aqui. Aí lá a questão agora, 334. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou bem não é senão o último momento que a faz a escolha? Será que é predestinada? Será que antes é planejada? Ou será que é próximo que a gente vai encarnar, daí escolhe daí é feita essa escolha do corpo? E ele responde, o espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo, ou seja, tudo isso é muito bem planejado, né? Existem os engenheiros no espaço, que eles ajudam, né, nessa questão da programação dessa nova reencarnação de todas as pessoas. Os engenheiros chamados engenheiros siderais, né? Eles fazem o planejamento, tudo certo, com todos os detalhes para que haja menos chance dessa encarnação dar errado. E aí Miramês diz assim, muito antes do encontro do espermatozoide com o óvulo, o espírito já se encontra preparado para nascer. Há uma programação espiritual. Quando o espírito pode escolher suas provações, o espírito ajuda nas suas provas, para que seja bem orientados, ou seja, quando o espírito, né, ele mesmo, já tem a capacidade de escolher essas provas, ele mesmo já ajuda nessa questão, né, da programação, ele já ajuda nos pormenores de tudo isso, para que isso não seja um fracasso na vida dele. Algumas reencarnações são impostas pela dureza de coração, ou seja, aqueles, né, que têm o coração muito duro, aqueles, né, vão se reencarnar, como a gente viu lá atrás, eles vão ser levados mesmo sem querer para reencarnar novamente, que eles não podem ficar a vida toda, né, lá no plano espiritual, eles precisam se movimentar para que eles possam evoluir. Os grandes missionários, eles escolhem antecipadamente e muito antes, eles escolhem a família deles, eles escolhem o corpo para o desempenho de suas tarefas, porque é facultado o direito pela elevação moral. Como eles já têm uma elevação moral,
eles têm o direito de escolher a família que eles vão nascer, o tipo de corpo que eles vão usar de acordo com as tarefas que eles vão executar, né? Aí ele dá o exemplo lá, por exemplo, Francisco de Assis. O Francisco de Assis, mesmo o corpo dele estando em frangalhos, vamos dizer assim, ele mesmo assim, ele continuou o trabalho dele, porque como ele já tinha uma elevação moral, ele mesmo com o corpo adoecido, ele conseguia desvencilhar dessas dores para continuar a vida dele, para continuar ajudando as pessoas. Quando ele não pôde andar mais, ele fez um combinado com os companheiros dele, que eles carregassem o catre dele, né, que era a cama onde ele dormia, aí eles levavam ele e ele deitado, ele continuava fazendo, dando o comando dele, ele continuava ajudando as pessoas, mesmo daquela forma. Como que ele conseguia? Ele conseguia por quê? Porque a evolução moral dele, a questão espiritual dele, era muito elevada e ele conseguia transpor toda aquela dor, aquela doença e continuar ajudando. Isso a gente vê no exemplo de muitas coisas. Esses dias, foi semana passada, o Frei Fabiano de Cristo estava contando também que ele, quando estava aqui no Brasil, o Frei Fabiano de Cristo, que a ordem dele era no Rio de Janeiro, ele ficou, me parece que 15 anos com erisipela nas pernas, a perna que ele mal conseguia andar, era muito difícil dele andar, ele continuou o trabalho dele da mesma forma, tá? Então, vamos lá para 335. O espírito tem a escolha do corpo no qual deve entrar ou somente do gênero de vida que lhe deve servir de prova? Ou seja, será que o espírito tem direito de escolher o corpo ou ele só escolhe o tipo de prova que ele vai passar? E ele responde: pode também escolher o corpo porque as imperfeições desse corpo são para ele provas. Só um pouquinho só. Então, olha, pode também escolher o corpo porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele, ele pode pedir, né? Quer dizer, ele pode pedir, mas não quer dizer que ele vai ser atendido. Ou seja, muitas vezes a pessoa não vai querer aquele corpo que vem com certas tendência a certa doença, porque daí ele vai temer. Então, se ele for uma pessoa muito esclarecida, que ele realmente tiver esse discernimento, que ele precisa do tal corpo daquele jeito para ele cumprir a tarefa, provavelmente ele vai ser atendido, né? Mas, se aquele corpo que ele pedir não vai ser bom para o desempenho dele, a espiritualidade não vai atender o pedido dele. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não teria tentado nenhuma prova, né? Então, já que ele escolheu, agora tem que levar em frente, porque senão o sofrimento dele vai ser muito maior do que se ele não tivesse, né, escolhido aquele aquele corpo, quando ele é capaz, quando ele é permitido escolher, né? E aí o Miramês diz assim: nem sempre é permitido ao espírito escolher o corpo. Há particularidade que o espírito não deve saber diante da sua evolução espiritual. Cabe aos benfeitores espirituais examinar o que cada alma suporta saber para não recuar diante da escolha. Ou seja, por que o espírito não pode escolher sozinho o corpo que ele quer? Porque não nos é dado saber todos os pormenores daquilo que nós vamos viver aqui. Eu sei que eu vou passar tal prova, mas eu não sei quais são os detalhes dessa prova. Talvez o espírito não pode saber o tamanho das consequências que vai ter essa prova que ele vai viver. Por quê? Porque senão, no momento dele reencarnar, esse medo iria atrapalhar, esse medo faria com que ele não tivesse mais coragem de enfrentar essa existência dele, né? Então, tudo é do jeito que tem que ser, do jeito que precisa ser. Então, a 336. Poderia acontecer que uma criança que deve nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Ou seja, poderia acontecer que uma criança que deve nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? E aí responde: Deus aí proveria. A criança, quando deve nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma.
nada foi criado sem finalidade. Ou seja, se vai acontecer isso, já está tudo programado, porque nada acontece sem um planejamento divino. O corpo obedece à forma, informação obedece à forma perispiritual. Por ser uma força poderosa, movida por uma inteligência, que é a alma, nada acontece por acaso. E quando ocorre um aborto espontâneo ou mesmo provocado, é o espírito passando por provas ou resgatando dívidas do passado. Então, olha só que incrível. Por isso, Jesus falou: não julgais para não seres julgados. Que às vezes fala, nossa, aquela pessoa, né, praticou aborto. Não estou falando aqui, não estou defendendo isso, longe disso. Estou falando que mesmo aquele aborto que muitas vezes é provocado, nunca vai acontecer, né? Nunca vai acontecer se aquilo não vai acontecer por acaso, que isso quem está falando é Miriam mesmo, não sou eu não, tá? Que mesmo assim é uma prova, né, daquele ser, ou é uma prova, ou é um resgate de alguma coisa, de alguma vida passada. Então, lá na 337, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? E ele responde: pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha, com conhecimento de causa, como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. Ou seja, dependendo da situação, o espírito ele não tem direito de escolha, né, e vai ser escolhido para que ele passe por essa determinada expiação, porque se for esperar por ele, ele não vai querer passar por aquela prova e ele necessita de passar por essa prova. Então, muitas vezes a imposição é aquilo que a gente fala, já falando lá atrás, da questão da reencarnação compulsória. Aí, para ele, pode ser um instrumento de castigo, por quê? Porque ele não queria encarnar, ele não, naquela prova, ele não queria passar por aquela situação, ele não queria passar ele não queria, né, não queria que o resgate fosse feito, porque ele acha que ele não tinha feito nada errado, provavelmente. Ele acha que estava certo tudo aquilo que ele tinha feito. Então, nesse quesito, o espírito ele é obrigado a reencarnar naquele corpo que foi escolhido para ele, e com também a vivência que foi escolhida por ele, porque ele não tem a capacidade de escolha. Aí o Miramês faz o seguinte comentário: o espírito pode se unir ao corpo por imposição, desde quando ele não tenha discernimento para a necessidade para a escolha compatível com as suas necessidades. Deus sabe guiar seus filhos quando ainda é criança, ou seja, se aquela pessoa, aquele ser, não quer cumprir aquela prova, não quer reencarnar de acordo com aquela prova, ou com aquele corpo, ou seja, é porque ele ainda está infantilizado, nesse espírito ainda é infantilizado, ele ainda não tem a capacidade de discernimento para entender a importância daquilo. Aí, como ele é comparado com uma criança, e aí a criança, quando ela não tem discernimento, quem escolhe? São os pais. Então, nesse momento, Deus escolhe por essa pessoa, a espiritualidade maior escolhe, porque essa pessoa não tem a capacidade de fazer essa escolha, porque ela está totalmente cega pela ignorância, né? E aí, lá na 338, se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo que deve nascer, o que se decidiria entre eles? Ou seja, se vários espíritos falassem, não, eu quero nascer naquele corpo lá. Como se resolve essa questão? E ele responde: vários podem pedir. Em semelhante caso, é Deus que julga qual é o mais capaz para desempenhar a missão a qual criança está destinada, mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que deve se unir ao corpo, ou seja, essa decisão não seria no momento da reencarnação, no momento da ligação do espírito com o corpo, seria antes. Essa decisão é bem antes, né? Não é no momento assim, essa criança, né, vai ser concebida, então
vamos deixar depois que a gente vai decidir. Não, é na hora, já quando essa criança é concebida através do esperma e do óvulo, já tem um ser lá destinado para esse corpo, tá? O Miramês diz, a alma, bem antes da formação do corpo, encontra em companhia dos pais e principalmente da sua futura mãe, procurando principalmente da sua futura mãe, procurando a força da sintonia. E é no momento da concepção que os primeiros laços são atados, de certa forma, que muitos ignoram. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que é no momento da concepção que muitos dos laços já estão interligados ali com aquela mãe. Aí eu me lembrei de uma história. Antes de eu ter meu filho, bem antes lá, tinha alguém que vinha à noite e me fazia carinho, passava, às vezes, assim, eu acordava com aquela criatura, sei lá, criatura, eu falo criatura porque hoje eu entendo isso, né? Mas eu acordava com alguém passando a mão, fazendo carinho no meu braço, assim. E aí, depois que meu filho, que eu tive ele, eu nunca mais senti isso. Então, aí eu lendo isso, eu estava pensando, né? Provavelmente é ele que já estava na minha companhia, né? Ele já estava adquirindo aquela intimidade comigo, para que tudo desse certo, as nossas provas que a gente ia passar junto, os nossos desafios, para que a gente estivesse mais ligado um no outro. E eu imagino que seja isso mesmo, que eu tenho muita convicção disso há muito tempo, mas eu lendo aqui, eu tive maior convicção disso ainda. A 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar à desencarnação? Será que quando a gente vai encarnar, será que a gente tem a mesma perturbação que a gente tem no momento do desencarne? E ele responde, muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento ele entra nela. Gente, olha a diferença. Quer dizer, quando eu vou nascer, quando eu vou reencarnar, eu estou entrando na prisão do corpo. Né? O sofrimento é muito maior, porque aquele ser, ele antes dele entrar ali, dele perder a consciência, ele sabe das consequências, ele sabe ele tem um conhecimento ali, né, das coisas, então esse medo, esse pavor é muito maior. Agora, quando o espírito sai do corpo, por mais que as pessoas achem que é algo doloroso, mas ele está saindo da prisão, e a gente fica com essa coisa, a gente precisa trabalhar isso internamente, que tanto quando a gente vem, quando a gente vai, é só um transpor de experiência, é passar de uma porta para outra, né? E que a morte ela não é um sofrimento, ela na verdade, é uma libertação. Você terminou sua tarefa, agora você está indo para adquirir um novo aprendizado, para você ser esclarecido de algumas coisas a mais, para que você possa voltar e que possa aproveitar um pouco mais a sua encarnação. Então, a gente precisa trabalhar essas coisas dentro de nós, por mais difíceis que sejam. A 340. O instante em que o espírito deve se encarnar... Ah, não, desculpa, né? Deixa eu ver lá o que o Miramês fala disso. 339. Miramês é sensacional. Ele diz assim, o espírito ao reencarnar sofre realmente muito mais do que quando se desprende dos laços físicos. Quando se desprende dos laços físicos. Quando está na carne, ele se encontra preso e sofrendo as consequências da prisão. A lei que ele deve respeitar. O corpo é uma verdadeira prisão, porém, Jesus veio para nos ensinar que nós sermos mais felizes aqui nessa existência, mesmo dentro dessa prisão que é o corpo físico, né? Para que nós possamos amenizar através da caridade, através de olhar para o outro com amorosidade, através de trabalhar o amor em nós, que nós vamos sofrer menos. Ainda veio os mestres, né, depois também de falar sobre a questão da meditação, para que a gente encontre um maior equilíbrio e que a gente esteja mais ligado com o plano superior do que com o plano físico. Então, são coisas, são ferramentas que eles nos ensinam para que a gente seja menos infelizes, presos nesse corpo de carne, né? E vamos lá, então, para 340. O instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante para ele? E ele responde, o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de prova, às quais se submete,
mas ele não sabe se ele vai sucumbir ou não. Ou seja, ele sabe, é como entrar num quarto escuro. Ele sabe o tipo de prova que ele vai passar, mas ele não sabe se ele não vai naufragar no caminho. É a mesma coisa, você sai no barco, você não sabe se o barco vai dar algum problema lá no caminho, se ele vai afundar lá em pleno mar, ou se ele vai chegar no destino dele. Só que aqui, nesse barco aqui, é muito mais propenso você chegar, porque você talvez revisou o barco, você tem combustível, você tem tudo, e quando a gente vem, a gente não sabe como é que vai ser tratado pelo pai e a mãe, como que vai ser tratado pelas outras pessoas, como é que vai acontecer, será que eu vou dar conta desse tipo de coisa, será que o meu emocional vai dar conta das provas que eu vou ter que passar, né? Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para este uma espécie de morte, ou antes do exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá, mas como este, disso não tem consciência senão no último momento, quando a hora desejada é chegada. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele. Qual o homem que está em agonia? E essa perturbação persiste até que a nova existência seja francamente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. Aí eu fiquei pensando, como que esses seres, né, precisa de amor, tanto quando está dentro da barriga da mãe, quanto ele já está fora. Já imaginou como que é difícil para esse espírito ali estar naquele mundo diferente, ele já veio com aquela perturbação de quando o corpo dele se anexou, o espírito dele se anexou naquele corpo ali, naquele corpo. Imagina que ele ainda traz aquelas vibrações daquele pavor que ele sofreu, o quanto que ele precisa ser amado, se conversar com esse ser que está dentro da barriga ainda, e até depois, quando ele já está aqui fora. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Me corta o coração quando eu vejo certas coisas das crianças ser maltratadas lá onde a gente vai, às vezes eu vejo umas coisas lá, e não são fáceis a gente ver, porque a gente sabe que a criança está aqui, que ela precisa desse amor, ela precisa desse aconchego, para que ela tenha equilíbrio, né? Para que ela precisa sentir segura. E quantas vezes elas são maltratadas pelos pais, mesmo antes de nascer, ou logo depois que nasce, quando ela ainda é de tenra idade, né? Que ela precisa tanto daquele apoio, e a criança ela se sente como aquele cipózinho do feijãozinho ali que está, ela precisa de uma árvore para subir, mas muitas vezes essa criança ela não encontra essa árvore para que o cipózinho possa subir, para que ela sinta essa segurança. E como que ela precisa dessa segurança, né? Deixa eu ver aqui. Aí o Eleodoro falou assim, corpo de duas cabeças, dois braços, etc., são dois espíritos. É uma pergunta, ele está perguntando, são dois espíritos, né? Duas cabeças, deixa eu só ver direito aqui. Opa, desculpa aqui, pera lá, deixa eu só ver. Corpo e duas cabeças, dois braços, eles são dois espíritos. Ó, geralmente o que eu saiba, né, não estou falando assim, das informações que eu já tive, né, não vou falar com certeza absoluta, mas aquelas crianças que elas nascem grudadas uma na outra, né, agora quando elas têm, quando tem duas cabeças e tal, geralmente são dois espíritos, né, que são muito inimigos um do outro, que eles não teriam nenhuma chance de resgate quando eles chegam aqui. Então, eles nascem grudados um no outro, para que eles vão ter que viver juntos, muitas vezes, uma existência inteira, né? Hoje já tem já tem cirurgia que em alguns casos, né, são feitos, eles são separados, mas até onde eu sei, né, assim, dos estudos que eu já fiz e que já me disseram, é que são dois inimigos, né, que eles, se não nascessem grudados, eles não aprenderiam a se amar, né? E tem uma chance que está dando para que eles se aprendam a se amar, mas eu não sei se são todos os casos também, né? Mas é o que eu já ouvi dizer. E vamos lá, então, o comentário do Miramês, nessa 340, quase terminando, tá? 340. Nos momentos decisivos,
que aproxima a reencarnação, o espírito se perturba e é tomado de emoções diferentes das que sentem em horas de alegria. Soa para ele a entrada na vida física, aconchegando-se mais intimamente da sua futura mãe. Os laços se confundem com o sistema emotivo da mãezinha. Lágrimas e alegria se manifestam nas linhas mais puras do amor. Nos primeiros laços de ligação, sente que está morrendo, perdendo a consciência, para depois recuperá-la de acordo com o crescimento. Ou seja, então, nos últimos momentos, a emoção dele se mistura com a emoção da mãe. Aí a importância, né, dessa mãe estar tranquila, de estar vivendo no aconchego, porque se ele já está trazendo aquela emoção da perturbação e a mãe também está perturbada, olha só essa questão dessa troca, né, desse sofrimento entre os dois. E ele perde ali a consciência, e ele só vai recuperar essa consciência de acordo com o desenvolvimento dessa criança. Conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai adquirindo essa consciência aqui no plano físico, né? Não no plano espiritual. De nada, Eleodoro. Eu não sei se eu respondi, mas assim, eu respondi de acordo com o que eu sei, né? Mas não quer dizer que eu sei muita coisa também, tá? Então, a 341. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? E a resposta: uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência o retardarão ou o avançarão no seu progresso, conforme as tiver bem ou mal suportado. Então, por que a pessoa fica apavorada antes de nascer? Porque ela sabe que se ela fracassar, é uma existência perdida, ou quase perdida, né? Nada é perdido totalmente, mas é uma oportunidade que vai ter que voltar, né? É como a gente está fazendo, vou dar um exemplo bem corriqueiro aqui, vamos supor que aquela pessoa que faz crochê, ela está fazendo crochê ali, de repente ela erra um ponto, ou ela descobre que errou um ponto lá no começo. Já imaginou? Ela vai ter que desmanchar todos aqueles pontos para ela refazer tudo aquilo. É chato, é desagradável. Então, a pessoa que perde uma encarnação é desagradável. Por quê? Porque ela vai ter que refazer novamente, né? Ela vai ter que voltar para caminhar, para passar pela mesma prova, né? E enquanto que se ela não fracassar, ela já, né, já andou um pouco. Quando ela voltar numa próxima existência, ela já vai continuar o caminho dela, ela não vai ter que voltar para refazer a lição que ela não deu conta. Então, imagina como que o negócio deve ser muito desafiador. E aí vamos para o Miramês, aqui na 341. A ansiedade da alma no momento da reencarnação geralmente é enorme. Não tem certeza da sua vitória nas lutas que destinou a travar. O exemplo, ele dá o exemplo do Hanseniano, né? Por exemplo, quem vem para viver uma prova de Hansenias, geralmente, ele sabe que ele vai ser desprezado, que provavelmente nem a mãe nem o pai dele não vai querer ele, que eles vão abandonar ele. Hoje, claro que a gente já vê isso de uma forma diferente, né? Não, quer dizer, não que aquela pessoa não vai ser desprezada, ela vai sim, que a sociedade vai desprezar, mas muitas vezes hoje, já os pais e a mãe hoje já tem, né, um tratamento diferente, já tem, né, a medicina já evoluiu, já tem tratamento para esse tipo de doença, mas ele sabe que talvez ele vai ser abandonado na rua, né? Ele vai ser abandonado na rua, sem ninguém por ele, sem ninguém para... Principalmente, né, naquela época do passado, eles eram jogados lá pela beira da estrada, ninguém podia encostar neles, que eles eram considerados impuros, né? Eles eram considerados como demônios. Então, pensa bem, a pessoa vai vir com essa questão da hanseníase. E aí, principalmente naquela época, ele sabia já praticamente o que ia acontecer com ele. Porque por mais que o pai e a mãe fossem amorosos, dificilmente eles eram até pressionados, né, a abandonar essas pessoas à beira da estrada, porque eles eram tidos como demônios, como era coisa do demônio, aquilo ali, né, que estava endemoniado e outras coisas mais. Então, ele era obrigado a ser banido da sociedade. Pensa o pavor que você ia sentir sabendo que você, se bem que quem nasce, né, com uma doença dessa, ele já tem um certo preparo, né? Porque eu me lembro que eu sempre, às vezes, eu erro o nome dele, mas é aquele, acho que é Paulo Neto, né, o nome dele. Às vezes eu falo Pedro, não sei se é Pedro ou Paulo, acho que é Paulo Neto.
O Paulo Neto, ele conta, né, que quando ele chegou no centro espírita lá, ele estava lá, quietinho no canto dele, e ele trabalhava no local onde ele era responsável para queimar os colchões dessas pessoas que tinham lepra, né? E ele morria de medo de pegar a doença. Aí, lá pelas tantas, durante o trabalho lá do centro, alguém chamou Paulo Neto. Aí ele ficou quieto, falou, pô, ninguém me conhece aqui, deve ser outra pessoa. Aí de novo, Paulo Neto. Aí ele viu que estava chamando ele. Aí o espírito estava com o médico, chegou e falou para ele, olha, você não precisa ter medo de pegar essa doença, porque você ainda não tem merecimento de passar por essa prova. Então, ora seja, quer dizer, quem passa por essa prova é alguém que realmente tem uma capacidade lá para suportar essa prova, porque Deus não deixa ninguém que ainda não tenha capacidade de suportar uma prova tão pesada, tão difícil, tão desafiadora, de viver uma experiência dessa, se ainda não está preparado para isso, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E a gente vai vir para dar conta daquilo que nós formos capazes. Então, que nós não precisamos ter medo, porque nós temos essa capacidade. Nós podemos nos desviar no caminho, por conta que nós somos humanos, mas Deus não vai deixar a gente vir com uma tarefa que a gente não dê conta de realizar. Então, pensa, por mais difícil que a vida está sendo, por mais desafiadora que ela está sendo, é porque eu tenho a capacidade para passar por essa prova e ser vitoriosa ou vitorioso, porque senão Deus não deixaria que eu passasse por essa prova. Eu posso até fracassar, mas que eu tenho essa capacidade para ser vitoriosa, eu tenho. Então, que a gente se fortaleça nessa questão. E lá, 342, né? 342, já é a penúltima, tá, gente? É porque é tão bom esse livro, gente, eu estou apaixonado por esse livro, acho lindo demais esse livro, como que eu passei tanto tempo longe desse livro dos espíritos, que é maravilhoso. 342, no momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos, de seus amigos que vêm assistir a sua partida do mundo espírita, como o vê receber quando nele reentra? Então, ele está perguntando aqui, será que a gente está sozinho quando vai encarnar, ou será que os nossos amigos lá, os espíritos, estão junto com a gente? E como é que eles vê, como que eles vêm receber, como que eles vê essa nossa reentrada novamente no plano físico? E ele responde, isso depende da esfera que o espírito habita. Se estás na esfera onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajam-no e frequentemente mesmo o seguem na vida. Então, eu estou falando que depende de onde a gente está. Se está lá num umbralzão, lá naquele lugar lá de Lamaçal, lá, quer dizer, que amigo que você vai ter lá? Então, que amigo que eu estou fazendo hoje na minha vida? Será que eu estou fazendo amizade com os espíritos do bem? Ou será que eu estou fazendo amizade com os espíritos do mal? Então, se eu estou cumprindo a minha tarefa, se eu estou com empenho no meu melhoramento, então eu vou ter muitos amigos lá do outro lado, e esses amigos eles vão me acompanhar, e não vai acompanhar só na hora da reencarnação, eles vão acompanhar também durante a minha existência aqui na Terra. Então, Adão sempre fala nisso, nessa questão, aí já falou algumas vezes, nessa questão que a gente vai fazendo amizade com esses espíritos, ou seja, de acordo com as tarefinhas que eles vão nos dando, e a gente vai desempenhando com amor essas tarefas, eles vão nos dando outras tarefas e nós também vamos desempenhando essas tarefas, mas com amor, né? Não como uma obrigação ou fazer de qualquer jeito, e a gente não ter consciência daquele propósito de Deus, que não é nós que fazemos, né? Que, na verdade, a gente está doando a nossa... que ali nós somos só um canal, né? Para que Deus realize, né, aquilo que Ele precisa realizar através de nós. Então, se a gente tem essa consciência, a gente vai fazendo amizade com esse espírito do outro lado. Quantas vezes a gente tem prova disso, né? Quantas vezes a gente sente amorosidade, né, amizade desses seres que tem dia que dá até vontade de chorar, né, de emoção, de ver como que eles nos amam. Então, quando a gente pratica o amor aqui, esse amor também, ele se liga aos outros seres do outro lado. Aí vamos ver o que o nosso querido Miramês fala aqui. Ele diz assim, no momento da reencarnação, tem amigos e companheiros que acompanham, né? Que é isso que o Livro dos Espíritos já diz. Agora, é a última questão, a 343. Os espíritos amigos que nos seguem na vida
São algumas vezes aqueles que vemos em sonho, que nos testemunham afeição e que nos apresentam sobre aparências desconhecidas? Será que esses espíritos que nos guiam, será que é aqueles que nós vemos no sonho? Será que é aquele que nós vê a aparência, às vezes, desconhecida? Como será que é isso? E aí ele responde, muito frequentemente são eles, vêm nos visitar, como ides visitar um prisioneiro, ou seja, nós estamos numa prisão, esses nossos amigos vêm visitar nós no presídio, que é o nosso corpo físico, aqui no planeta Terra. Não tem aquele que o amigo dele está no presídio, vai lá e visitar o amigo, né? Se bem que acho que poucos vão lá visitar os amigos, mas, né, lá no presídio, mas eles vêm aqui visitar porque sabem que a gente está em uma prisão, sabe que a gente precisa da força, do fortalecimento deles, porque a gente está numa situação que não é tão, assim, não é tão fácil, né? E aí o Miramês comenta assim, os espíritos guias se comunicam por sonhos, mesmo ficando inconsciente. E eu achei tão lindo isso que o Miramês falou, que esses espíritos, eles se comunicam com nós através do sonho, e mesmo que a gente não tenha consciência desses encontros com eles, com o decorrer da nossa vida, isso vai aflorando dentro de nós. Aí eu fiquei achando incrível isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas no astral a gente falou isso para você. Eu falo, mas como se eu não lembro isso? Para que isso serve, né? Para que esse encontro, eu ficava pensando, para que esses encontros vai servir para mim se eu não tenho consciência do que aconteceu? Mas agora eu entendi, olha, que aqui o Miramês está falando que mesmo que a gente não tenha consciência desse encontro que a gente tem com esses espíritos, nossos amigos, com o tempo, de acordo com a nossa vivência, isso vai aflorando em nós, provavelmente através aqueles insights, né, que de vez em quando vêm assim para a gente, daquela intuição que vem, são os afloramentos desses encontros que a gente tem de aprendizado. Porque, por exemplo, toda noite eu peço que eu vá trabalhar ou que eu vá estudar em algum lugar. Eu falo, será que eu estou estudando? Porque eu nem tenho consciência disso, eu não vejo eu estudando, mas provavelmente eu esteja estudando, sim. Então, de acordo com as minhas tarefas que eu vou desempenhando, tudo aquilo que vem na minha mente para ir fazendo são coisas que eu recebi lá de ensinamento de quando eu estava dormindo. Então, olha que coisa linda, gente. Maravilhoso. Gente, eu achei todo dia, cada segunda-feira, eu fico mais feliz desse estudo. Eu acho que é um dos estudos mais lindos que eu já vi na minha vida, pelo menos nessa, né? Nas outras eu não sei. Então, que a gente, olha, tenha essa consciência e a importância que é estudar o Livro dos Espíritos, que a gente, toda segunda-feira, que a gente faça questão de estar aqui para poder estudar junto, né? A gente está... Porque quando um grupo está reunido, essa percepção ela é muito maior, porque às vezes a gente acha que, eu estou lendo o Livro dos Espíritos, lá eu vou assimilar tudo. Em grupo, o aprendizado é muito maior, porque existe a ressonância de uma pessoa com a outra. E cada vez que a gente está estudando uma coisa, não é só nós que estamos adquirindo esse aprendizado, não. Através da ressonância, essa energia, ela vai se multiplicando, ela chega a outras pessoas que vai ter uma intuição, vai ter uma percepção e vai ter um insight daquilo que nós estamos oferecendo ao mundo, o planeta Terra nesse momento. Então, isso é muito mais grandioso, é muito mais poderoso do que aquilo que a gente imagina. Eu estou lendo um livro que eu nunca guardo o nome dele, que ele chama, Código, que eu vou falar para vocês, esse livro é maravilhoso, que eu estou lendo, o Código Básico do Universo, que é a ciência dos mundos invisíveis, na física, na medicina e na espiritualidade. Gente, ele fala cada coisa desse negócio dessa ressonância, isso tudo é provado pela ciência. Ele conta até que eles pegaram uma célula de cebola, botou perto da outra, e quando eles fizeram determinada experiência lá, e o bulbo, desculpa, não o bulbo lá, que é uma célula mesmo, né? O bulbo da cenoura, aquele outro que estava ali, ele foi potencializado por aquilo. Então, pensa bem, se o vegetal é capaz de potencializar o outro através da energia que ele está vibrando, imagina um ser humano, quanto que não é capaz de potencializar esse mundo para ser melhor, para que os pensamentos que a gente tenha, que a gente alargue esse sentimento de desejar que a humanidade toda se esclareça, que seja feliz. Isso é um poder grandioso. Se o vegetal tem esse poder, gente, se o vegetal tem poder de nos curar, imagina o poder que a nossa mente não tem. Existe um físico
que fez uma pesquisa dos átomos que nós temos no corpo, e ele chegou à conclusão que a quantidade de átomos que nós temos no corpo equivale à usina de Itaipu. Então, gente, a usina de Itaipu, cada um de nós é a usina de Itaipu. Então, pensa, tudo aquilo que eu estou deixando por bobagem, porque o outro falou não sei o que eu não gostei, porque o outro fez uma coisa ali que não era do jeito que eu queria que fizesse. Então, são coisas muito pequenas que vai nos limitando, que vai nos aprisionando ainda mais dentro desse limite que a gente tem. Então, quando a gente vai se desprendendo de tudo isso, a gente também, de uma certa forma, a gente vai se libertando dessa prisão que é o corpo físico. Por quê? Porque quando eu estou conectada com o plano maior, com a energia superior, os meus corpos superiores, eles, naquele momento, eles não estão aprisionados no meu corpo físico, né? Então, eles estão numa dimensão muito mais grandiosa, muito maior. Então, vê que coisa incrível, que coisa maravilhosa, que é a gente pensar que o nosso corpo físico, ele é um templo onde ele retém algo extraordinário que é Deus, né? Porque nós, dentro de nós, está o reino de Deus, nós somos expressão de Deus. Muitas vezes nós não expressamos esse Deus porque nós ainda estamos vivendo nessa ignorância que ainda nós não nos libertamos disso, e isso é normal, né? Porque nós estamos aqui em aprendizado. Se a gente já tivesse libertado de tudo isso, a gente não estaria aqui. Mas que isso sirva para a gente ter força, para a gente ter coragem de sermos felizes, mesmo diante de todos os desafios da vida, mesmo diante de tudo aquelas coisas que nos chegam. Eu, quando era criança, eu determinei que eu ia ser feliz, não importa o que acontecesse na minha vida. E eu vejo como que isso fez diferença. Porque, olha, quantas pedras já rolaram diante de mim, que eu achava que eram intransponíveis, e que todos nós achamos muitas vezes, mas com a ajuda de Deus a gente consegue vencer todas elas. E que a alegria, ela faz parte da nossa alma. Ela não faz parte do nosso corpo físico, ela faz parte da nossa alma. Então, se a gente pede para Deus a coragem, não que Ele tire as nossas provas, mas que Ele nos dê coragem para passar pelas nossas dores, que não são poucas, eu sei, né, que são dores difíceis de passar, mas que lembre, nesse momento, de quantos seres, né, que conseguiu vencer e que eles são tanto filhos de Deus quanto nós. Claro que eles já têm uma vivência, uma questão moral deles tão mais elevada do que a nossa, mas nada é impossível, assim como os mestres diz, que tudo é possível, que nós possamos, né, vibrar cada dia mais quando for fazer a prece, que nós possamos lembrar de vibrar pelo universo inteiro, e que nós lembramos que nós somos uma Itaipu, que nós temos a capacidade de expressar esse Deus dentro de nós, porque Ele nos permite isso. Então, que a gente faça uso de tudo isso que a gente recebeu de Deus, que o nosso objetivo principal é expressar Deus, todos os momentos, e que a gente lide só com hoje. Só por hoje eu vou fazer melhor. Amanhã, deixa que amanhã eu viva ele, porque só existe hoje. E aqui nós terminamos, então, esse momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai estudar e vai responder. Se quiser fazer algum comentário, é sempre bem-vindo, tá? E eu agradeço a Deus por esse momento, a gente estar junto aqui, porque isso é tão importante esse nosso encontro.